Então, a gente vai começar efetivamente o curso, a parte multivariada do curso, né? Até agora a gente falou de uma revisão de estatística, uma revisão bem geral, com aplicação no R, com aplicação no PEST, e agora a gente vai começar a parte de estatística multivariada dentro da disciplina Métodos Estatísticos Multivariados. Então, aqui está o código da turma no Google Classroom, né? Meus e-mails. A programação, então, a ideia é a gente apresentar os seguintes assuntos, né? Primeiro, então, a gente vai introduzir alguns métodos estatísticos multivariados. Depois nós vamos ilustrar, né, a possibilidade de análises multivariadas, falando inicialmente de MANOVA, análise de variância multivariada, falando de análise de componentes principais, né? Falando de análise de variáveis canônicas e falando de análise de agrupamento. Tá? Talvez a gente deixe a análise de agrupamento por último, é um assunto bem amplo. Então, talvez a gente inverta essa ordem aí, fala primeiro de análise de componentes principais, depois fale de variáveis canônicas e por último de análise de agrupamento. Os softwares que iremos usar, então a gente vai usar o R, né? Na verdade a gente vai usar o RStudio, né? A gente tem que baixar o R para depois baixar o RStudio para a gente poder trabalhar, e vamos trabalhar também com o PEST. O PEST é um software bem mais amigável, mas o R oferece muito mais possibilidades. Então a ênfase maior no curso vai ser nas análises, nas interpretações dos resultados das análises do R, particularmente o RStudio, tá? Na verdade, o uso da análise multivariada, das análises multivariadas, ainda é bastante escasso, tá? Isso se deve a vários fatores, né? Citei alguns deles aqui. Um deles é o desconhecimento dos métodos multivariados, tá? É pouco comum disciplinas que abordem análise multivariada na graduação, né? E nos cursos de pós-graduação também, não são todos os cursos que envolvem uma disciplina que trabalha análise de dados multivariados, né? Então, por desconhecimento, por nem saber que existem esses métodos, muitos pesquisadores às vezes coletam dados multivariados e os analisem apenas no âmbito da estatística univariada. Outra questão é o receio do uso de álgebra de matrizes e de estatística em geral, né? Essa ojeriza que muitas vezes temos da parte de ciências exatas, né? Quando isso fica mais claro na análise multivariada, obviamente, porque quando a gente sai do caso univariado e vai para o multivariado, a gente vai ter fatalmente que trabalhar com métodos matriciais, com matrizes de variância e covariância, de tratamento, de resíduo. Então não tem jeito de não ter um conhecimento básico de álgebra de matrizes. É necessário, né? Talvez o mais importante fosse fosse feita uma revisão antes de começar um curso de estatística multivariada de álgebra de matrizes. E também com relação à interpretação dos resultados, né? Muitos pesquisadores, quando fazem as análises multivariadas, interpretam os resultados de forma bastante simplória, né? Então não acabam explorando todo o potencial da análise multivariada. Ao longo do curso a gente vai citando esses detalhes e vamos trabalhar bastante na interpretação de resultados para a gente poder explorar bem nossos dados multivariados. Com relação aos softwares, a gente vai usar o PEST e o R, mas existe uma gama muito grande de softwares que oferecem a oportunidade de rodar e analisar dados multivariados. Então o pesquisador pode ficar à vontade para rodar seus dados em qualquer um desses softwares aí. Então, nas análises multivariadas, o que se busca é o aproveitamento da informação conjunta das variáveis envolvidas. Tá? Então, a gente pode ter um conjunto de dados multivariados e analisar cada variável separadamente, né, no âmbito da análise univariada. Mas quando a gente analisa essas variáveis conjuntamente, a gente está aproveitando a relação entre essas variáveis, né? Então, isso que é a grande vantagem da análise multivariada, esse aproveitamento da informação conjunta das variáveis envolvidas.
As variáveis devem ser correlacionadas, mas os extremos, né, então a correlação muito próxima de 1 ou muito próxima de -1 e a correlação 0 não interessam, tá? Essas correlações extremadas, né, e também muito próximas de 0 levam a problemas nas análises. A gente vai chamar a atenção disso ao longo do curso, a questão de colinearidade, multicolinearidade, né? E se a gente tiver um conjunto de dados que a correlação seja muito próxima de 0 entre duas variáveis, talvez a melhor alternativa seja analisar elas separadamente no âmbito da análise univariada. Então a gente pode ter dados multivariados, né? Aqui tem alguns slides que ilustram esses dados multivariados. Aqui é um exemplo com peixes, então seriam peixes coletados em diferentes locais, tá? E mensurado todas essas características aí. A gente costuma chamar essas características de biometrias, né? Então aqui foram mensuradas N variáveis, tá? E podem ser utilizados dados observacionais e também dados experimentais. Então, a mesma unidade experimental, você foi lá um peixinho do local 1, a primeira repetição, você foi e tomou todas essas variáveis aqui, comprimentos, alturas, diâmetros, né? E vai montar a sua tabelinha de dados multivariados. Você tem aí a possibilidade de analisar esses dados no âmbito da estatística univariada e também analisar utilizando a informação conjunta dessas variáveis respostas no âmbito da estatística multivariada. Aqui equinos, né? É muito comum essas biometrias em equinos. Aqui na raça quarto de milha, são 12 medidas lineares, né? E isso fornece informações para você fazer os seus trabalhos no âmbito de várias possibilidades dentro da análise multivariada. Em plantas, né? Então aqui mostrando o comprimento do labelo, o comprimento da pétala, a largura, comprimento, também é muito comum e tem um rol de trabalhos muito grande disponibilizado aí na rede de trabalhos usando dados multivariados em plantas, né? Óbvio que aqui são só comprimentos, mas poderia entrar características de produção, de alturas, né? E relacionar isso com alguma diversidade funcional em plantas. Aqui um exemplo em pássaros, né? Mensurações no bico, várias mensurações de largura, altura, comprimento, aqui na pata, aqui o perímetro, o comprimento da asa, né? Compondo, então, dados multivariados que pode comparar, comparação entre espécies, gêneros, a mesma espécie em diferentes locais, né? Fornecendo informações interessantes, tá? Então, os primeiros slides aqui era para ilustrar a coleta desses dados multivariados. Aqui agora tem a tabulação, a montagem do arquivo desses dados multivariados. Nesse primeiro aqui, a gente só tem uma variável independente, que é GG, seria grupo genético, então a gente tem diferentes grupos genéticos, tá? Nós temos aqui um rol muito grande de variáveis que foram mensuradas. PCC, CPT, APT, LPT, LCX, LSX, tá? Então eu posso, eu só tenho um fator, que seria essa variável independente aqui, eu tenho essas variáveis dependentes. Eu posso fazer uma análise univariada primeiro, né, avaliando se os grupos genéticos diferem para PCC, para CPT, APT, né, para essas diversas variáveis, e eu posso fazer uma análise de variância multivariada, uma MANOVA, por exemplo, eu posso fazer uma análise de componentes principais, posso plotar isso em gráficos de dispersão, gráficos, dendrogramas, heatmaps, biplots, biplots, né? Então tem uma rol de análises multivariadas onde eu vou aproveitar a relação entre essas variáveis e analisá-las conjuntamente se os grupos genéticos diferem, considerando todas as variáveis simultaneamente, tá? Obviamente, as análises multivariadas complementam as univariadas. Então, usar a multivariada não quer dizer que você vai deixar de usar as informações univariadas. É muito comum nos trabalhos
você ter análise de estatísticas descritivas, ANOVAs, testes de comparação múltipla como Tukey e outros, e ter as análises multivariadas. Aqui são outro conjunto de dados multivariados. Aqui está ilustrando os diferentes locais, que seriam nossas variáveis independentes. Aqui está mostrando as repetições. E aqui o rol de características que foram mensuradas. Esse aqui é aquele exemplozinho dos peixes, onde foram medidas as características CPP, CC, AIC, AIPC, LIO, tá? Então, um conjunto de dados multivariados aí, não experimentais, né? Dados observacionais. Foi lá no rio e coletou esses dados desses peixes e já foi feita a análise, o trabalho já foi publicado. Outro conjunto de dados multivariados, mostrando aqui o grupo genético. Então, em galinhas, né, a gente tem aqui a Kobe, uma raça comercial, a Peloco, a Caneluda, que são raças localmente adaptadas. E foi medido aqui a expressão do gene catalase e do gene HSF3, tá? Então, a gente tem duas variáveis dependentes e a gente pode analisar se tem diferenças entre os grupos genéticos, considerando a expressão desses dois genes. Esse mesmo conjunto de dados agora, ele foi avaliado, agora incluir aqui, né, além do grupo genético, a gente tem outro fator que seria o ambiente, tem um outro, e foi criada aqui a coluna da interação, tá? Então, aqui nós temos dois fatores, a interação e as duas variáveis dependentes, a expressão da catalase e do gene HSF3, tá? Então, lógico que a modelagem aqui, certa, mesmo para uma nova, ela deve entrar o efeito do fator GG, do fator AMB e da interação, avaliando se tem diferença usando a informação conjunta desses dois genes aqui. Tá? Então, isso aqui são vários exemplos de conjuntos de dados multivariados que podem ser explorados. Não só com um fator, mas com mais de um fator, a interação, né? Depois você, tendo diferença para a interação aqui em uma análise de variância multivariada, você pode explorar análise de componentes principais, análise de agrupamento, diversos tipos de gráficos para ilustrar esse conjunto de dados. Então, os objetivos da análise multivariada são esses aqui. Comparação de vetores de médias de tratamentos, tá? Então, isso aqui é feito através da MANOVA. Discriminação de tratamentos ou elementos amostrais, né? As análises discriminantes. A construção de índices, né? Variáveis alternativas que sintetizam as informações das variáveis originais. Não, que são o quê? Esses índices são combinações lineares das variáveis, né? Que são os componentes principais, as variáveis canônicas e as análises de fatores, né? Existem outras ainda que podem ser explorados. E por fim, a classificação de tratamentos ou elementos amostrais que apresentam similaridade entre si, que são as análises de agrupamento, as cluster análises, tá? E temos outras análises multivariadas que a gente não vai falar nesse curso, né? A gente vai ficar aí na MANOVA, nos componentes principais, variáveis canônicas, análise de fatores, se der tempo, e análise de agrupamento. Tá? Então, a primeira análise multivariada que a gente vai ver é a MANOVA. A MANOVA, então, é a análise de variância multivariada, do inglês, Multiple Analysis of Variance. Então, é o M, a N aqui, O, e VA, que compõe a sigla MANOVA, que a gente conhece aqui nas nossas análises. Quando a gente usa a MANOVA? Então, a gente usa a MANOVA onde a gente tem múltiplas variáveis dependentes, mas não basta ter só múltiplas variáveis dependentes. Eu tenho que analisá-las no âmbito da análise multivariada, analisar essas variáveis dependentes conjuntamente. Tá? A MANOVA pode ser feita para qualquer delineamento experimental e as pressuposições da MANOVA são exatamente as mesmas, óbvio que no âmbito da análise multivariada, da análise de variância
univariada, da ANOVA, tá? Então, a primeira pressuposição aqui é que o modelo é aditivo para os efeitos de tratamento, bloco, se tiver, erro, se tiver mais de um fator, o efeito de um fator, o efeito do outro fator, mais o efeito da interação, mais o erro experimental, tá? Então, certo que os efeitos do modelo são efeitos aditivos. Os erros são independentes, né? Que compõem a fonte de variação aleatória. Aqui a gente tem que ter igualdade das matrizes de variâncias e covariâncias, né? Diferente da univariada, que exige só a igualdade das variâncias, né? A homogeneidade das variâncias. Como aqui a gente vai ter mais de uma variável, a gente vai ter uma matriz de variâncias e covariâncias. Na diagonal a gente vai ter as variâncias, fora da diagonal a gente vai ter as covariâncias. Então a gente pressupõe que tem que ter igualdade de matrizes de variâncias e covariâncias. E que os erros apresentem distribuição multinormal. Então são as mesmas pressuposições da análise de variância univariada, ANOVA, só que agora aplicado no âmbito da análise de variância multivariada, a MANOVA. A hipótese que é testada na MANOVA, ela é idêntica ao caso univariado, só que agora aplicado no caso multivariado. No caso univariado, a gente está analisando somente como se fosse aqui essa primeira linha aqui, né? Então, a gente compara que a média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2, que é igual à média do tratamento K, para a primeira variável 1 aqui, ó. Tá? Só que no caso multivariado, a gente não está trabalhando só com essa primeira variável. A gente tem a variável 2 e a gente tem até a variável P, né, no nosso conjunto de dados. Então, tem que ter a linha para a variável 2, a média do tratamento 1 é igual a 2, é igual a K, para a variável 2, até tratamento 1 igual a tratamento 2, igual a tratamento K para a variável P. Então, aqui, no âmbito da análise multivariada, a gente não compara médias de tratamento, a gente compara vetores de médias de tratamento. Essa, então, que é a hipótese testada na MANOVA, tá? E tal qual a análise univariada, se o resultado for significativo, quer dizer que pelo menos um par de vetores desse difere estatisticamente por um desses testes multivariados ao nível tal de probabilidade. E exige que seja feito um pós-testes, né? Então, existem pós-testes que podem ser utilizados para ver qual pares de tratamentos que diferem entre si, considerando, né, todas as variáveis. Então, a MANOVA é utilizada dessa forma. Vejam que aqui a gente está falando de vetores. E no cálculo a gente tem as matrizes de efeito de tratamento, matrizes de variância covariância de resíduo, de tratamento. Então, é um método matricial, é um método que, do ponto de vista matemático, vai ficando mais complexo para se trabalhar. Tem alguns exemplos aqui de trabalhos para ilustrar, então, o uso de análise multivariada, particularmente da MANOVA, né? Então, esse trabalho aqui, desenvolvimento ponderal e diversidade fenotípica de cruzamento de ovinos Dorper com raças localmente adaptadas, raças locais, acho que foi publicado na PAB. Então, os dados multivariados aqui, a gente avaliou diferentes cruzamentos, então a nossa variável independente, as nossas variáveis dependentes a gente tinha morfológicas, que são esse conjunto aqui, e as de carcaça, que são esses conjuntos. No âmbito da análise univariada, a gente teve muitos resultados não significativos, e significativos para alguma das variáveis. Para as características de carcaça, aqui somente paleta e costado com diferenças significativas entre os cruzamentos e os outros não. Então é muito comum, né, embora ter esse tipo de procedimento, né? Você tem um conjunto de dados multivariados e você analisa ele no âmbito univariado. Só que nesse trabalho a gente complementou as univariadas com análises multivariadas. E às vezes se você ficar só no âmbito univariado, você vai dizer que tem diferença entre o grupo genético para essas e não tem para essas, né? Mas com análises multivariadas, né, como foi feito nesse trabalho, né,
Aqui usou-se a função discriminante de Fisher. Você roda uma análise de variáveis canônicas. A primeira variável, se ela explicar grande parte da variação entre os dados, você chama ela de FDF, né? Ela é uma combinação linear das variáveis, tanto para carcaça, para morfológica, quanto para carcaça, e faz uma análise univariada, agora usando essa FDF como variável. E aqui teve diferença significativa. E foi feita também a análise de variância multivariada MANOVA, observando diferença significativa, considerando todo esse rol de características aqui. E com análises complementares, como componentes principais, análises gráficas, viu-se que os cruzamentos diferem e quais dessas variáveis apresentam maiores ou menores valores nos diferentes grupos genéticos. Análise bem interessante que complementa essas informações. E aqui foi feita uma observação, né, que isso reflete uma das vantagens da análise multivariada, que fornece resultados da análise conjunta de todas as variáveis utilizadas, agregando informação à avaliação dessas diferenças entre os diferentes cruzamentos utilizados nesse estudo. Aqui é uma abordagem univariada, depois a gente vai mostrar multivariada, né? É aquele trabalho lá que envolve diferentes grupos genéticos de galinhas de diferentes ambientes de conforto e estresse térmico. E foi avaliado, foi feita aqui uma análise de variância, né? Ao ver o procedimento no R para análise de variância, avaliando se a expressão da catalase, do GPX e do HSF1 variam em função de grupo genético e ambiente, tá? E aqui não teve nada significativo para a catalase, nada significativo para o GPX e só um efeito diferença significativa para grupo genético, o gene HSF1, tá? Depois, esse mesmo conjunto de dados foi avaliado no âmbito multivariado, agora já incluindo aqui no modelo o fator 1, fator 2 e a interação entre eles. Então, isso vai ser armazenado nesse manova.genes. O procedimento no R para análise de variância multivariada MANOVA é MANOVA mesmo. O cBind quer dizer que eu vou analisar conjuntamente os 3 genes e avaliar se eles variam em função de GG, AMB e grupo genético. E aqui observou-se diferenças significativas considerando todos os genes, né, para grupo genético, não só para o gene que tinha dado significativo aqui na análise univariada, que foi o HSF1. Essa diferença significativa aqui indica que é usando todos os genes. Daí a gente pode partir para uma análises complementares, como análise de componentes principais, gráficos, heatmap, biplot, né, que permitam a gente enxergar direitinho quais são essas diferenças entre os grupos genéticos, tá? Então, é um exemplo bem interessante de como a análise multivariada complementa a análise univariada, permitindo eu avaliar melhor as diferenças entre os tratamentos, os fatores que eu estou avaliando, tá? Esses dados aqui são de uma apostila sobre análise multivariada lá da Universidade Federal de Viçosa, do Departamento de Engenharia Florestal. Então ele é com eucalipto, ele tem aqui um resumo da análise de variância de 10 características, né, que foram mensuradas em 28 progenitores, né? Então o grau de liberdade para progenitor aqui é 27, o resíduo é 81 e ele botou um efeito de bloco aqui, um controle local. Tá? Aqui ele está apresentando, são análises univariadas, aqui ele está apresentando os quadrados médios, né, para as variáveis x1 até x10. Esses quadrados médios, então, para bloco, para progênio e para resíduo, né, mostrando aqui efeito significativo para progênio e aqui não significativo para a variável x8 e x10. Tá? No âmbito da análise multivariada, aqui então, ó, resumo da análise multivariada, considerando as 10 características, agora analisadas aqui, ó, simultaneamente. Os graus de liberdade, então, da análise multivariada são os mesmos, só que em vez da gente ter lá um quadrado médio, uma soma de quadrado associado a resíduo, progenitor e bloco, aqui a gente vai ter matrizes de soma de quadrado e soma de produto.
tá? Então, nós temos 10 variáveis. A nossa matriz vai ser 10 por 10, né? Está ilustrado aqui embaixo, a matriz de soma de quadrados e produtos de tratamento, ou seja, de progenitores, né? Na diagonal, eu vou ter as somas de quadrados, que são as variâncias, e fora da diagonal eu vou ter as somas de produto, que são as covariâncias, tá? Então, no lugar da análise univariada, que eu vou ter lá só aquela soma de quadrado de tratamento, agora não. Agora, se eu tenho 10 variáveis, eu vou ter uma matriz 10 por 10. Se eu tenho 5 variáveis, eu vou ter uma matriz 5 por 5. Né? Então, os cálculos, né, as inversões dessas matrizes envolvem muito mais gasto computacional do que simplesmente uma análise univariada. Tá? Então, a matriz H é a matriz de soma de quadrados e soma de produtos de tratamento. Né? Eu peguei aqui, ó, só para ilustrar para vocês, ó, esse valor, a soma de quadrado de tratamento para a variável x1, 53, dividido por 27, que é o grau de liberdade, isso aqui vai dar o quadrado médio para a variável x1, né? Vou mostrar aqui, ó, na análise univariada, o valor é 1,98, né? Então, para progênio, para x1, está aqui o meu valor de 1,98. Esse aqui é simplesmente um valor aqui na matriz, né? A matriz de soma de quadrados e soma de produtos, que vai dar, dividido pelo grau de liberdade, vai dar a matriz de quadrado médio e produto cruzado médio. De novo aqui a análise de variância, e aqui vai mostrar a matriz é a matriz de soma de quadrados e soma de produtos do resíduo. Então é uma matriz 10 por 10. Quando eu divido isso aqui por grau de liberdade, o 63, que é o primeiro aqui, ó, dividido por 81, que é o grau de liberdade, eu tenho 0,78, né? Vamos lá para a univariada. Tá aqui o 0,7836. Então, quando eu divido isso aqui por grau de liberdade, eu vou ter na diagonal os quadrados médios de resíduo, que são as variâncias residuais, e fora os produtos cruzados médios do resíduo, que são as covariâncias residuais. Essa matriz aqui tem que ser invertida no processo. Então, quanto maior o número de variáveis, mais complexos vão ficando os cálculos para se fazer. Óbvio que não faz isso na mão, o software que faz isso aqui. Então, para ilustrar que a MANOVA, a gente não trabalha mais com aqueles escalares. Então, fica tudo matriz e vetor. Tá? Aqui, só para fechar, essa aula é bastante rápida, é só para abordar a ideia do uso da aplicação da multivariada e da MANOVA, né? Então, a gente vai rodar no R, a gente vai usar essa rotina aqui chamada rotinas MANOVA R, tá? A gente já passou isso para vocês lá no Google Classroom. Primeira coisa, obviamente, é a identificação e entrada do arquivo. Então, para identificar o arquivo, a gente usa esse comando. Isso aqui vocês vão colar aqui o caminho, né? Dar um dir para ver quais as pastas, os arquivos que tem lá dentro. Isso aqui é o caminho, né? O comando para entrada dos dados. O arquivo que a gente vai ler, então, é genestecido.csv, criando esse genes tecido aqui. Dando um names aqui, né, por essa pasta genes tecido que a gente criou aqui e atribuiu, vai aparecer o nome das variáveis. É bom sempre pedir isso para ver certinho o nome da variável, para não errar na hora de digitar. Então a gente vai primeiro fazer a nova dois fatores, porque esse arquivo ele tem o fator GG, grupo genético, o ambiente, e colocamos também a interação. Vamos analisar só para esse gene ATF6, então ele vai criar a nova RIM, vai fazer a análise de variância, né? Então, a expressão desse gene varia em função de GG, AMB e da interação, e ele vai ler o arquivo que a gente entrou no slide anterior, né? O genes tecido. E vai sumarizar isso numa nova RIM. Depois a gente vai pedir a nova dois fatores para todos os genes, tá? Desculpa, aqui em cima não é a nova um fator, como eu falei, é a nova dois fatores, né? Lógico, você tem fator GG, AMB, tem a interação,
né? Então agora a gente vai fazer a nova dois fatores, só considerando todos os genes que estão lá no arquivo. Então vai ser criado esse arquivo aqui, onde vai sumarizar os resultados. A gente vai pedir a nova. O cbind, então a gente vai juntar, né? Não vai avaliar, vai fazer uma análise desse gene, desse separado, mas ele vai juntar aqui para fazer tudo de uma vez só. Aqui não é ainda análise multivariada, a gente está no caso univariado. O comando da nova é o AOV. Então a expressão desses genes varia em função de GG, AMB, da interação, lendo o arquivo genes tecido, sumarizando a novas RIM. Mas ele vai soltar uma análise para esse, uma análise para esse, uma análise para esse, uma análise para esse, no âmbito ainda univariado. Agora, vindo para o âmbito multivariado, né? O modelo a gente já viu que é um modelo com dois fatores e a interação. Então ele vai sumarizar isso numa nova RIM. O comando para manova no R é manova. E o cbind, então ele vai juntar os genes, todos os 4 genes, só que a diferença é que agora, como a gente está usando o comando manova, ele vai analisar simultaneamente, né, se esses genes variam em função de GG, AMB e da interação, usando o arquivo datas genes tecido e sumarizando isso aqui nesse arquivo manova RIM, tá? Então eu queria que vocês pegassem e fizessem essas análises, né, para efeito de treinamento e interpretação dos resultados. Depois eu queria que vocês fizessem essa mesma análise no PEST, tá? Então tem um tutorialzinho aqui. Aqui não é o arquivo específico que está sendo usado lá, mas a desvantagem do PEST é que você tem que ficar marcando as repetições com essas corzinhas diferentes. Se o arquivo for muito grande, vocês vão ter problema para marcar isso. Se o arquivo grande é para trabalhar no R, no SAS, não para trabalhar no PEST, tá? A vantagem do PEST é que ele solta, além de ele soltar aqui, por exemplo, soltou o Wilks com efeito significativo, soltou o Pillai com efeito significativo, ele solta também o pós-teste, tá? Então essa é uma vantagem do PEST para análise multivariada, mas só aplicado a pequenos conjuntos de dados, tá? Era praticamente isso que a gente tinha para falar.